Oi gente, eu sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais, o Bruno e a Tati, do canal Mentalidade Cristã. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente aqui pergunta no canal, que a gente quer falar sobre casamento, e eles têm uma história bem legal aí pra contar pra vocês. E se apresentem aí pra galera. Bom, gente, a gente é o casal do Mentalidade Cristã. Na verdade, a gente faz o Mentalidade Cristã pela obra de Deus mesmo. E a gente tem nossas histórias pessoais, lógico, quando a gente faz o trabalho, a gente traz também as nossas cargas pessoais, né? A nossa história. Na verdade, vai ser muito curioso falar aqui de casamento, que é um assunto que também a gente fala bastante, sendo que nós dois, no segundo casamento. E aí fica assim, meu Deus. Gente, segundo casamento, já vamos ver essa polêmica aí, inclusive. Uau, como assim? Já segue eles aqui na rede social, que eu esqueci de falar, mas olha só, o segundo casamento e tem muita história pra contar, hein? Exatamente. Tem. E as pessoas perguntam muito isso pra gente, sabe? E perguntam apontando o dedo. Principalmente porque você é pastor, Principalmente né? porque eu sou pastor, eu tô na igreja desde os 13 anos de idade. E... Mas eu que me converti há pouco tempo também tenho um monte de apontada de Deus, viu? Relativamente pouco tempo, né? Que a gente fala, não sei quando você tá vendo esse vídeo, enfim. Mas também a gente entende que, como assim? Vocês cristãos e tal, na igreja, enfim, como que é lidar... Como é que é isso? Vocês separaram? Como é que é lidar com o segundo casamento? Enfim, a gente Como é que ouve foi bastante isso? É. Você se separou? Porque quando fala assim, vocês se separaram, mas vocês casaram novamente com a mesma pessoa, né? Não? Então era isso que eu tava entendendo que vocês já tinham. Tá vendo, gente? Aqui, ó, tá vendo? Tô sabendo aqui no vídeo. É pior, deixa eu te falar, o que aconteceu? Segundo casamento. Eu vim de um casamento que eu fiquei 19 anos com a pessoa. Foram 6 anos de namoro e 13 de casado. E a Tati de um outro casamento onde ela ficou 10 anos casada. Ou seja, são casamentos longos, né? E a gente separou em datas relativamente próximas. Tati se separou acho que em dezembro, janeiro, sei lá, e eu me separei no mesmo ano em abril, né? E aí, um tempo depois a gente começou a namorar e tal. Mas nós não estávamos juntos antes. Pelo amor de Deus. Gente, eu tenho os só meus pra erros, constar, mas esse não era um tem deles. vários pecados envolvidos, mas não esse. Gente, e vocês estavam falando e eu tava achando que vocês tinham se conhecido, casado e depois separado e casado de novo. Se fosse isso, a gente tava tranquilo. Como seria bom se fosse isso. Mas o que acontece? Por isso as pessoas apontam o dedo pra mim, assim. Nessa época toda, por exemplo, eu parei de pregar. Eu avisei na igreja que tudo que estava acontecendo e tal, e me afastei. Me afastei e comecei a me sentir muito culpado daquele processo todo, né? Foi um processo longo, inclusive, eu tenho uma filha de 10 anos, e eu me afastei e me senti culpado, me senti afastado de Deus, sabe? E a Tati, ela tinha tido uma educação cristã quando ela era criança e tal, depois ela se afastou. E quando a gente começou a namorar, é engraçado como Deus tem alguns planos, assim. E eu já vou falar sobre o plano da separação. Deus não tinha um plano da gente ter se separado nos nossos casamentos anteriores, tá? Mas eu queria tanto mostrar pra Tati como eram as coisas de Deus, trazê-la pros caminhos de Deus mais forte, que foi o plano de Deus para me resgatar. Porque aí eu fui me fortalecer, eu fui orar mais, fui jejuar mais, fui estar mais próximo de Deus para conseguir trazê-la. Então eu costumo dizer assim, que Deus me trouxe de volta trazendo a Tati. E aí nós dois nos casamos e quando a gente não queria errar de novo. A gente não queria passar por aquele processo todo de novo. E a gente foi fazer retiros e cursos, uma série de coisas sobre casamento. Foi na época que eu também me batizei, na época que eu me converti. Exatamente. Comecei a louvar, né? E aí fazer parte do Ministério de Louvor. A Tati louva na igreja. E foi a primeira vez que a gente foi fazer um curso, foi um choque muito grande. Por quê? Porque foi a primeira vez, eu acho, que nós dois fomos confrontados com os nossos erros nos nossos casamentos anteriores. E o fato de ter errado por ter se separado. E Deus não tinha esse plano pra gente se separar, né? A gente sabe disso, que Deus não tinha um plano pra eu me separar no meu casamento anterior e nem a Tati pra ela se separar. Mas quando você entra no modo vou me separar, você começa só a ouvir pessoas que falam que separar é legal, pessoas separa mesmo. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz. É sério que ela faz isso com você, ela te trata assim, não sei o que, e você nunca pra pensar como você poderia mudar as atitudes daquela pessoa ou como você poderia mudar em você para que aquela pessoa fosse melhor
sabe? E mais do que isso, assim, é difícil pra caramba mudar uma coisa na gente e a gente quer mudar no outro, sabe? Aceita, sabe? Aceitação também é uma coisa que a gente precisava trabalhar melhor. E na época eu nem tinha os recursos, por exemplo, eu não sabia, eu até fazia algumas orações, né, de noite, às vezes, antes de dormir, mas daquela forma muito afastada. E na época da separação foi a época que eu mais me afastei de Deus. Eu ainda não tinha me batizado, não tinha me convertido, mas hoje, olhando pra trás, eu falo, nossa, eu me afastei muito de Deus. Então, além disso, além de você ficar ouvindo o conselho errado, ainda você não recorre à fonte certa, que é a fonte de oração. Porque sim, Deus tem o poder de mudar. E muitas vezes ele vai mudar todo o cenário daquele relacionamento, mas a gente não tem paciência pra isso, a gente quer resolver da nossa forma. E você tampa os ouvidos para as coisas que são corretas. Porque você começa a se afastar daquele caminho, você tampa os ouvidos, assim. Eu me lembro, por exemplo, da minha ex-mulher falar assim, Bruno, isso não é de Deus. Vamos resgatar o nosso casamento. Quer dizer, ela queria. E eu fui e me separei. Sabe? Eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso comigo que depois de todas as besteiras que eu fiz, todas, eu encontrei a Tati lá na frente e Deus teve um plano de resgate, sabe? Então hoje eu me sinto muito feliz quando eu falo para alguém sobre casamento. Porque eu consigo falar, eu não faço as mesmas coisas que eu fiz. Aprenda a enxergar melhor os erros da outra pessoa como uma característica que ela tem no meio das outras todas. Veja em você o que você pode mudar para fazer a outra pessoa feliz. Então hoje o meu casamento não serve para eu ser feliz. O meu casamento serve para eu fazer a Tati feliz. Quem tem que me fazer feliz é ela que se vê ali. O meu papel é fazer ela feliz, sabe? É um pouco de você seguir os planos de Deus, não seguir os seus planos. E isso vale para tudo, não só para casamento. Quando você quer seguir os seus planos e você quer resolver as coisas da sua forma, você atropela os planos de Deus. E muitas vezes você se dá mal com isso, né? Seja qualquer decisão que você vai tomar na sua vida. Um casamento é muito isso. Então, Deus poderia ter até nos resgatado de uma outra forma, poderia ter resgatado os nossos ex-cônjuges, poderia ter feito tudo de uma maneira tão linda, só que a gente foi lá e meteu os pés pelas mãos. Eu acho que, tipo assim, às vezes a gente quer fazer as coisas pelo nosso próprio braço. Talvez, como você falou, ele poderia resgatar e fazer toda aquela mudança que a gente sabe que Deus faz, que Deus é poderoso, que Deus é bom. Mas até quando a gente erra e faz as coisas do nosso jeito, Deus não vai deixar. O propósito de Deus é algo que não tem como ser frustrado. Então, ele não vai deixar com que aquela coisa que talvez tenha sido errado, com que os nossos erros definam quem a gente vai ser no futuro. Então, até mesmo dos erros que a gente comete, ele consegue extrair algo bom. Ele me ama muito mais do que eu mereço. Sim. Isso é muito claro Pra pra todos mim, nós, e né? ele ama cada um de nós mais do que a gente merece. Ainda bem que ele é misericordioso. E ele tem né? esses planos, sim. Né? O que eu costumo falar sobre essa coisa do casamento é assim, para que as pessoas que olhem pra nós, porque eu tenho muito medo de uma pessoa olhar pra mim, pra Tati, e ver o tanto que a gente é feliz e pensar assim, eu vou me separar, porque eu vou achar uma Tati lá na frente. Aí eu vou achar um Bruno lá na frente. Eu tô infeliz, hoje eu vou me separar. Pensa, olha, ela se separou e Olha casou só. com o pastor. Olha só, eles se separaram e eles estão muito felizes hoje, sabe? Tá. Mas não é legal, eu não Não desejo é isso pra legal, ninguém, é sabe? verdade. E você tem as dificuldades do dia a dia, sabe? Eu tenho a minha dificuldade de ser aceito completamente pelo Benjamin, a Tati completamente ser aceita pela Ana, que são os nossos filhos, porque eles vivem isso, né, coitados? Duas crianças de repente ganham um padrasto, uma madrasta, não sei o quê. É difícil pra eles, sabe? A gente tem essa dificuldade de ter que lidar com o fato de que a sua mulher já foi casada com outro cara, sabe? Isso, cara, isso para um homem é muito complicado, sabe? Assim, E não assim, sabe? Tem muitas consequências espirituais para isso. Você abre uma brecha muito grande na sua vida. Quando você comete qualquer pecado que você comete, você abre uma brecha para Satanás entrar na sua vida. gigante. E assim, não é assim, ai, nossa, que eles estão felizes agora. A gente sofreu muito, nós sofremos muito. Eu sofri consequências na minha saúde, inclusive. Meu filho, toda essa questão da separação não é algo de Deus mesmo, porque depois que se você faz alguma coisa do tipo, assim, se você comete um pecado, às vezes esse pecado te dá o prazer carnal. Eu me separei, na semana seguinte eu me senti, que liberdade, que delícia e tal. Passou um mês, gente, não é assim. Então, assim, tudo que você pensa assim, não, isso não é de Deus, isso às vezes dá um prazer momentâneo do pecado na carne, né? Porque nós também temos carne, mas não compensa espiritualmente. Qualquer brecha que você abre não compensa espiritualmente. Então, a gente teve consequências na saúde, nós tivemos consequências espirituais, sim. É que Deus resgata, Deus é muito misericordioso. Financeiras, profissionais, de filhos.
Então a gente fala hoje, alguns casais até, a gente ora por alguns casamentos e a gente conversa com eles e fala assim, olha, não compensa, não faz isso, recupera o que é o seu casamento, recupera o plano original de Deus na sua vida. Né? Que se não for isso, Deus vai ter alguma outra solução para isso, mas não tenta você ir lá e atropelar os planos dele para sua vida, não, Eu sabe? acho que a decisão de fazer, vou me separar, não vou, isso nos afasta muito do plano de Deus, e isso nos afasta muito dele, porque a gente sabe que é uma coisa, não só isso, mas como outros pecados que a gente decide cometer, que até o meu pastor fala muito sobre a gente premeditar um pecado, tipo assim, eu decido, Deus, vou fazer isso aqui mesmo, eu sei que não tá certo, mas eu vou fazer, e isso traz muita consequência, porque a gente tá fazendo aquilo consciente, e isso eu acredito que quando a gente comete um pecado que a gente sabe da gravidade, a gente sabe do quanto Deus se importa com isso, a gente se sente, eu não vou orar hoje porque Deus sabe que eu tô pecando, que eu tô fazendo uma coisa errada. E você dá uma tampadinha no seu ouvido espiritual. Sim, Deus tá falando ali, você finge que não tá ouvindo. Não, Deus, não tô entendendo. Dá pra repetir. Eu acho que isso aí não é de Deus, não. E sabe o que é pior? Quando você quer pecar, às vezes você acha argumento. Justificativas na palavra